Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim, coisa boa. Quarta-feira, metade da semana e a gente ainda aqui, tá juntinhos. Fico muito feliz com isso. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre burnout. Doença agora que passou a ser doença de trabalho. A gente vai esclarecer muito mais sobre isso, então não perde, tá? Nós também ainda vamos falar aqui sobre os produtos de cetim. Não sei se você já percebeu, mas eles estão super na moda e têm ajudado muito, tá? A mulherada, principalmente com os cabelos. Os homens também, tá? Que tem cabelos mais longos, eles também estão curtindo muito. Então daqui a pouco vamos falar sobre eles. E ainda a gente vai ter um papo, né, que eu gravei aí sobre visagismo com uma maquiadora e visagista. Ela vai trazer muitas dicas e também os benefícios do visagismo. Muita coisa boa, como sempre eu conto com você. Não sai daí então, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui acompanhando a TV Mar. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. Seja muito bem-vindo, você que está aí nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, tá aqui transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda também pelo nosso aplicativo TV Mar, que através dele você consegue nos assistir de qualquer lugar, de onde você estiver. Basta ter o aplicativo baixo. E também, né, ainda é claro, ter acesso à internet. Então, tudo certo ao combo perfeito, dá para você nos acompanhar também. Então, um grande beijo para o pessoal do interior, né, que nos assiste muito. Obrigada, tá aí, pela companhia de vocês. Lembrando que esse programa ele é um oferecimento da Oral Unique, tá? Muitas informações aí para vocês ficam rolando ao longo da nossa programação. Lembrando também ainda que você consegue acompanhar as nossas reprises lá pelo YouTube. Algum programa e os nossos bastidores pelo Instagram, tá tudo passando aqui na sua tela, corre lá para acompanhar, agora não, daqui a pouco passou já, né? Então vai lá, corre aqui e acompanha a gente, tá joia? Vamos embora começar o nosso dia de hoje por aqui, porque é o seguinte, a Organização Mundial da Saúde, ela reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, isto é, né, que está relacionada ao estresse da rotina de trabalho. A mudança na classificação do 2022. A gente já começou o ano com essa mudança. E quem vai falar muito mais sobre esse tema agora com a gente aqui no estúdio, psicóloga e professora da UFSAL, Aline Ascioli Santos. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, Aline. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Antes da gente falar sobre essa mudança, vamos explicar, né, para quem não conhece, o que é a síndrome de burnout? Vamos lá. A síndrome de burnout, ela é conhecida como uma síndrome de estresse crônico, né? Uma síndrome de esgotamento que normalmente está vinculada à questão do trabalho. Então, historicamente, ela já tem essa relação com o trabalho. O que mudou recentemente é que, além da relação, ela está classificada oficialmente como uma doença ocupacional. Mas Sim. Essa relação entre o estresse e a doença ocupacional, ela já é um pouco mais antiga. Tá? E aí, eu costumo dizer o seguinte, a gente está muito acostumada, né, no dia a dia a falar que o estresse é algo comum e que nós precisamos nos adaptar e aprender a lidar com as situações de estresse. A pandemia exacerbou isso em muitos aspectos, principalmente com o home office, né? E aí o ambiente de trabalho ele foi para dentro dos lares, né, para dentro da família. E isso terminou trazendo à tona um assunto que já era comum e ficou mais em evidência. Então, a principal questão hoje é entender que para que ela seja efetivamente relacionada ao trabalho e seja classificada como uma doença ocupacional, é preciso estabelecer a relação, né? Que a gente chama de nexo causal. Ou seja, o que é que comprova que aqueles sintomas clássicos do estresse eles podem ser atribuídos ao ambiente do trabalho, né? E aí é preciso que o trabalhador ele esteja atento a isso, né? Identificar quais são os gatilhos que a gente costuma chamar, né? O que é que ativa aqueles sintomas do estresse, né? Ao longo do seu dia a dia.
e registrando isso, né, e trabalhando logicamente para evitar, porque o esgotamento ele não começa já no final, né? Nós começamos a emitir sinais, a ter sintomas e vamos acumulando isso até chegar a esse momento em que esgota, né, em que a energia acaba, em que a energia ela cessa e há realmente o adoecimento propriamente dito. Ótimo você falar sobre isso, porque assim, quais que seriam então os sinais, os sintomas, né, de que a gente está tendo esse esgotamento, principalmente quando há essa relação com o trabalho? Com o trabalho, vamos lá. Os sintomas do estresse são os clássicos, né? Tem sintomas físicos, como dor de cabeça, dores físicas, sintomas gastrointestinais, sintomas emocionais, como irritabilidade, mudança de humor, às vezes pode vir associado a uma depressão, a uma ansiedade, tá? Sim. E aí, o que é que classifica, né? O que é que relaciona com o trabalho propriamente dito? Existe claramente um distanciamento mental do trabalho. Tá? Então, eu passo a ter um sentimento de negativismo, a me referir ao trabalho de uma forma mais irônica, mais cínica ou com desdém, né, em relação ao trabalho. A minha eficácia cai, né? A minha produtividade ela cai bastante e eu não tenho mais energia, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, olha, só de pensar em trabalhar eu já começo a suar frio, eu já começo a sentir dores, né? Então, pensar sobre o trabalho já desenvolve, já ativa esses sintomas. Chegar ao ambiente de trabalho exacerba esses sintomas, né? Então, às vezes, nos ambientes de lazer, né, nos finais de semana, à noite, a pessoa não consegue falar e conversar sobre o trabalho, tá? Então, normalmente, precisa ter essa relação direta com o ir trabalhar, o estar trabalhando ou se referir ao trabalho. Certo. A síndrome de burnout, assim, trazendo mais para a psicologia, ela pode acabar desencadeando outros problemas? Sim, com certeza, né? É uma síndrome que, inclusive, ela é muito confundida, por exemplo, com a depressão ou com a ansiedade. Sim. Né? Porque o trabalhador, ele chega nos consultórios e o que é que ele vai falar? Ele vai falar assim, olha, eu estou muito cansado, eu estou muito ansioso, eu estou sentindo dores, né? Que são sintomas que também podem estar associados a outros transtornos mentais. E para o profissional da saúde, né, principalmente na saúde básica, que não é o psiquiatra, não é o psicólogo, eles vão ter também dificuldade em fazer esse diagnóstico diferencial. Né? E aí, nesse aspecto, né, eu reforço, é importante o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos e entendemos, né, o que é que está nos levando a esses sintomas, isso vai facilitar para que a gente verbalize de maneira adequada e esse diagnóstico ele possa ser feito também de maneira adequada. Quando a gente fala assim, né, psicologia e trabalho, a gente também tem que pensar que o ambiente de trabalho deve ser saudável? Sim, com certeza. Ideia para você, porque assim, geralmente para algumas pessoas é a segunda casa, você passa até mais tempo no seu trabalho do que na sua própria casa. Exato. E se aquele ambiente ali ele não é saudável, ele não é agradável de você conviver, você realmente pode acabar desencadeando, né, alguns problemas, como por exemplo a síndrome de burnout. Perfeito, perfeito. Eu acho que a principal questão agora da classificação como doença ocupacional é justamente essa, né? É entender que a responsabilidade de cuidar passa a ser primordialmente da empresa. Sim. Né? E aí a empresa ela precisa entender que as suas práticas de gestão, elas precisam estar alinhadas com as suas políticas, né? Com o seu modelo de gestão, com o seu modelo de liderança, né? Com a forma como os seus líderes e os seus gestores se relacionam com as pessoas, né? Como é que eles entendem que aquele trabalhador, ele de fato é um ser humano, né? E que nem todas as pessoas vão responder da mesma maneira às exigências, né, e às demandas do ambiente de trabalho. Cada pessoa vai responder de uma maneira diferente, né? Então, às vezes a gente ouve assim dizer, mas só você adoeceu. Ok, só aquele indivíduo adoeceu porque ele não é igual aos outros. Sim. Né? E ele vai ter questões diferentes dos demais, questões individuais, né? Geneticamente, historicamente falando, que vão sim contribuir para que ele possa adoecer e outras pessoas não. Às vezes falta isso, né, Aline, que é observar o ser humano como um ser humano único, né? Exatamente, perfeito, né? E aí as práticas de gestão, elas precisam ser repensadas a partir de agora, né? É como eu falei, a doença, ela já era uma doença, né, um adoecimento relacionado ao trabalho,
mas ela não era atribuída à doença ocupacional. Então, a organização ela não tinha legalmente essa responsabilidade de cuidar. E a partir de agora é preciso fazer isso. Tá? É preciso que a área de saúde e medicina do trabalho esteja pensando sobre isso. Sim. É preciso que a área de gestão de pessoas esteja atenta sobre isso. Mas, principalmente, né, é preciso que a gestão esteja atenta sobre isso e repense o seu modelo de relacionamento com aqueles que fazem, né, com que a empresa ela possa ofertar à sociedade as respostas para a qual ela está ali, para a qual ela existe. Já que agora, né, é uma responsabilidade da empresa, esse trabalhador, como que a empresa, a gente poderia trazer dicas, assim, talvez você esteja nos assistindo, né, e seja empresário, empreendedor, né, de que forma que essas pessoas elas podem atuar para melhorar esse ambiente de trabalho e, obviamente, não causar, né, nos seus funcionários uma síndrome de burnout. Eu acho que a principal questão aqui é a relação, é a maneira como nós estabelecemos a relação com as pessoas. Mas isso, claro, né, está balizado ali em várias práticas, né, em várias questões. Eu acho que mudar o olhar, né, acho que esse é o principal caminho e talvez o caminho inicial, né, que a empresa ela tem que parar e dizer assim, ok, né, como eu me relaciono com as pessoas que fazem parte da minha equipe e o que eu posso fazer para melhorar. Porque sempre há espaço para melhoria, né? Sempre há espaço para melhoria. Então, olhar para as suas práticas, olhar para as suas políticas, para aquelas que estão escritas e para aquelas que não estão também, mas que fazem parte da cultura, né? Da cultura organização. Que perfis de líderes eu contrato, né? Como é que eu estimulo o desenvolvimento dessas pessoas? Como é que eu cobro produtividade das pessoas, né? Então, pensar a relação. Sim. Eu acho que esse é o principal aspecto relacionado à saúde mental como um todo, né, e especificamente em relação ao burnout. Perfeito. Relação, tá? Relacionamento aí entre as pessoas desse ambiente de trabalho. Existe um perfil que esteja mais propenso a desenvolver a síndrome? A gente observa, né, que na prática, aquele trabalhador que ele é mais produtivo, né, que ele tem uma entrega muito boa, que ele tem o trabalho como um aspecto central na sua vida. Sim. Né, e que ele se cobra muito, né, ele busca ter uma boa entrega, ele busca ser referência no trabalho. Né? E que geralmente são os perfis mais buscados, mais procurados. Exatamente, né? Exatamente. Né? Então é um trabalhador com alto desempenho. Né? Ele se cobra tanto e ele não diz não. Né? Ele está sempre assim, ok. Eu dou conta. Uma tarefa é atribuída, um projeto é atribuído e ele está lá, assumindo e se responsabilizando por aquilo e vai acontecendo a sobrecarga, né? E aí chega uma hora em que ele diz, nossa, eu estou me doando ao máximo, eu estou despendendo uma energia muito alta e eu não estou conseguindo ver o resultado disso. Né? Então vem um sentimento de frustração e de sobrecarga muito grande. E aí o questionamento aparece, né? O que é que eu estou fazendo? Que retorno eu estou tendo? Está valendo a pena? E é esse sentimento de frustração mesmo, de o desempenho ter caído, né? E da qualidade de vida também ter caído, vai se acumulando e vai gerando o resultado final, que não é nem um pouco agradável. Né? Não mesmo. Tratamento. Tem tratamento? Tem, né? A prevenção é essa, né? É realmente o autoconhecimento do ponto de vista do indivíduo, né? Em alguns momentos é preciso repensar, né, os seus propósitos de carreira, os seus propósitos de trajetória mesmo profissional, tá? Então, preventivamente é estar atento, né? Estar atento e buscar um novo caminho antes de chegar ao esgotamento. Do ponto de vista do tratamento, psicoterapia, tá? Às vezes é necessário entrar também com o medicamento e aí vai ser necessário o psiquiatra, tá? E de forma geral, hábitos saudáveis, né? Isso interfere em tudo do ponto de vista da nossa saúde mental e física. Então, o famoso exercício físico, alimentação adequada, uma boa qualidade de sono, né? São aspectos que em tudo na nossa vida a gente tem que estar atento também. Pois é, e é muito bom assim a gente trazer esse tema. Nós estamos aqui no comecinho de fevereiro, mas a gente acabou de fechar janeiro, que teve, né, a campanha aí Janeiro Branco, que trouxe à tona mais uma vez a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. E aí eu sempre gosto de falar isso, não importa o mês, tá? Não importa a campanha, é o ano todo, né, Aline? Exatamente, exatamente. A campanha de Janeiro Branco, né, ela inclusive tem uma chamada que é assim, Janeiro Branco o ano inteiro, né? Olha não é aí, só em janeiro, né? Então em janeiro a gente chama a atenção para essa questão da saúde mental,
mental, mas na verdade a gente precisa ter saúde mental ao longo da nossa vida inteira, né? Todos os dias de todos os anos. E isso não é mágica, né? Isso é algo que a gente precisa olhar e cuidar. Como a gente cuida do nosso cabelo, como a gente cuida da nossa casa, como a gente cuida do carro, como a gente cuida de tudo na vida, né? É preciso cuidar também e olhar para a nossa saúde mental. Que coisa boa, gente. Adorei esse papo aqui. Temos dicas ou mensagem para deixar para o pessoal quando a gente fala de trabalho, síndrome de burnout e saúde mental também? Eu acho assim que eu sempre penso, né? Eu converso muito com os meus alunos e com os meus pacientes a respeito da importância de você buscar encontrar sentido naquilo que você faz, né? Nem sempre a gente pode trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? A gente sabe que o nosso mercado de trabalho ele é complexo, né? E nem todos nós temos a oportunidade de trabalhar com aquilo que a gente deseja, né? Mas ainda assim, mesmo que eu não trabalhe com aquilo que era o trabalho dos meus sonhos, a profissão dos meus sonhos, qual o sentido do que eu faço hoje? Quando a gente encontra sentido naquilo que a gente está fazendo, quando a gente entende qual a contribuição que aquilo traz para a empresa, para o meu próximo, para a sociedade, né? Isso já me preenche com uma razão, né? E encontrar razão no que a gente faz nos ajuda a enfrentar as dificuldades que são naturais da vida, né? Tem coisas, eu sempre digo assim, a gente não consegue alterar tudo que existe no ambiente. Tem coisas no ambiente que a gente não vai alterar, né? Tem coisas que nós podemos modificar, outras não. Mas aquilo que a gente não pode alterar, a gente precisa compreender e encontrar um sentido para aquilo dali. Então, eu acho que a principal dica é essa, né? É encontrar sentido naquilo que a gente faz. Buscar o sentido no trabalho da gente, na profissão da gente, ainda que não seja a profissão dos sonhos. Maravilhosa, adorei, de verdade. A Aline, pessoal, né? Ela é psicóloga e professora da Uncisal. Quer deixar algum contato, rede social? Fique à vontade. Tá, o meu Instagram pessoal é o psicóloga _Aline Acioli. Meu Aline é diferente, né? Minha mãe caprichou. É uma Aline com Y e 2 N's, tá, gente? E o Instagram lá da Progesp, né? Da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, é o @Nekevich. Então, tem lá alguns vídeos meus e de outros colegas também. E estou à disposição para o que for preciso. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Obrigada adorei. pelo convite. Muito Obrigadão. bom mesmo. Bom dia. Igualmente. E olha só, você que está aqui ligadinho que a gente não vai sair daí, tá? Depois desse bate-papo aqui muito legal e cheio de informação, no próximo bloco a gente vai mudar um pouquinho o assunto, tá? A gente vai falar sobre cuidados aí com os cabelos. Pois é, os produtos de cetim, eles estão muito em alta. E a gente vai aprender muito mais sobre eles. Não sai daí.